Então vamos lá, gente. Meu nome é Davi, sou monitor secundário de Histologia 2 de vocês. Eu vou dar a aula de sistema imune hoje. Bianca já deu a de tegumentar e respiratório, e eu vou dar a de sistema imune. Eu acho ela um pouquinho mais chatinha, porque tem umas coisas muito específicas de cada lâmina, mas os diagnósticos são curtos, tá? Então vamos lá para a gente não perder muito tempo. Vamos lá, eu gosto primeiro de dividir em órgãos primários e secundários, só para a gente ter conseguir captar melhor. Então a gente tem os órgãos primários, que são onde são produzidos os linfócitos, né? Temos o timo e a medula óssea. A medula óssea ela produz tanto o linfócito T quanto o B, mas ela só matura o B. O linfócito T é produzido por ela, mas ele sai da medula óssea e vai para o timo. Lá ele recebe o nome de etimócito, vocês vão ver na lâmina, mas no timo ele é maturado, e aí sim ele sai para os outros órgãos. E os órgãos secundários são o linfonodo, que é espalhado por vários lugares do corpo, o baço, a tonsila palatina, a MALT, que é tecido linfóide associado à mucosa. Acho que isso aqui é a sigla em inglês, mas eu gravei isso aqui lendo ao contrário. TLAM, tecido linfóide associado à mucosa. Bolsa cloacal, que é das aves, e nódo hemolinfático, tá? Então, vamos passar aqui. Localização. Perdão. Localização. Linfonodo, como eu disse, ele tem lugares onde eles são maiores, né? Tem aqui no pescoço, nas axilas e na virilha. Mas se vocês procurarem foto da organização deles no Google, tem tipo em vários lugares. Apêndice, que a gente não tem lâmina disso. Medula óssea, lâmina de tecido ósseo. Vocês viram isso lá no estudo 1. A gente não vai falar de medula óssea hoje, apesar dela estar intimamente envolvida, tá? Tonsilas, a gente tem a lâmina, timo também, baço e placas de Paia, que entra na parte de malte que eu falei, de tecido linfóide associado à mucosa. Não só a placa de Paia, mas ela é o principal exemplo. Aqui temos a bolsa cloacal, que eu falei das aves. Tá? Então vamos para o diagnóstico da primeira lâmina. Aqui a gente tem o timo. Antes de eu falar o diagnóstico, eu vou tentar dar uma dica para vocês de como é que vocês identificam cada lâmina dessa, entendeu? Só para bater o olho e vocês falarem, é tal lâmina. Aí a partir daí vocês partem para o diagnóstico mais específico. O timo, ele tem uma cápsula, tá? Ele tem uma cápsula aqui em cima. E essa cápsula sai em trabéculas dela que vão dividir no timo em vários lóbulos. Vocês vão ver que ele é o único órgão dos que eu vou falar hoje que é todo lobulado assim, é todo dividido. Parece até fígado, tá? Então esse é o principal que eu vejo. Tem essa região cortical mais escura e a medular, que é mais clarinha, e é bem dividida. Você consegue ver bem a delimitação de cada região. Mas o principal aqui são os lóbulos, os lóbulos tímicos, tá? É o que diferencia mais. Então vamos para o diagnóstico. Tá, isso aqui na direita é o corpúsculo de Hassall, não sei se pronuncia assim, tá? Mas é Hassal. São dois L's. Ou um só. Eu não sei. Enfim, essa parte não importa. Sendo dois L's ou um. Esse aqui é um detalhe também da lâmina, que aí você coloca se você vê, tá? Pelo amor de Deus. Aqui, por exemplo, só dá para ver o corpúsculo de Hassall nessa lâmina aqui, que está em maior aumento. Nessa aqui, você não está vendo nada. Eu não consigo ver nenhum corpúsculo de Hassall. Então, obviamente, deve ter algum aqui em algum lugar, mas você só bota o que você vê. Então, assim, não coloquem, não saiam decorando o diagnóstico e colocando assim, que nem loucos. Vamos lá, o diagnóstico. Primeiro no diagnóstico a gente fala, acho que a Bianca deve ter comentado isso com vocês, mas primeiro a gente sempre fala o sistema, depois o órgão, vai ficando mais específico.
Primeiro o sistema, depois o órgão, depois os pormenores em foco, que aí são os detalhezinhos, os nomezinhos mais chatinhos. Então a gente vai começar com o sistema. Sistema aqui, obviamente, sistema imune. Órgão, timo. Aí nos pormenores em foco a gente tem a cápsula de TCPD denso. Aqui a gente já pode falar TCPD, tá? Não precisa ficar escrevendo tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? É bom vocês perguntarem na hora da prova, tipo, em 5 minutos antes da prova você pode fazer isso. Mas quase certo que sim. Então a gente tem a cápsula de TCPD denso, dela partem trabéculas, né? Aí você escreve trabéculas, que aí depois de trabéculas vocês botam lóbulos tímicos, que são essas coisas grandes aqui, tá vendo essas delimitações? Lóbulos tímicos. Eu espero que dê para ver a seta que eu estou botando aqui, mas enfim. Aqui também lóbulos tímicos. Aí a gente vai ter o quê? Região cortical, que é a mais escura, tá? Por que mais escura? Porque ela tem mais timócitos. Lembra que eu falei que quando os progenitores dos linfócitos T saem da medula óssea para serem maturados no timo eles recebem o nome de timócitos. São todas essas bolinhas aqui, esses núcleozinhos aqui que você está vendo, tudo timócito. E eles são mais concentrados na região cortical do que na medular. Por isso que a cortical é mais escura do que a medular, tá? Mas vocês não precisam escrever timócitos. Se vocês quiserem botar região cortical e medular com timócitos, ok. Mas não precisa, não. Aí vou botar região cortical e medular, tá? E se tiver, se vocês verem, aí vocês botam corpúsculo de Rassal, que é essa coisa... Aqui são epitélio reticular, se eu não me engano, tá? Essa estrutura aqui, ela meio que... ela... Como é que eu posso dizer? Ela orienta... Ela regula a proliferação e maturação dos timócitos que estão em volta. Ela solta umas substâncias que vão meio que mediar esse crescimento e maturação dos timócitos. É bem importante. Mas você não precisa botar o que ela faz, isso é parte da teórica. É só você botar em corpúsculos de Rassal, se vocês verem, tá? Rassal, H-A-S-S-A-L. Vamos escrever aqui. É porque na imagem, não sei se vai... Eu vou mandar o PDF, aí dá para dar zoom, não sei se dá para enxergar o que está escrito aqui. Por isso que eu estou falando. Vamos para o próximo. Linfonodo. Linfonodo é o que eu disse que tem várias espalhadas pelo corpo, né? O timo é só um, mas a gente tem o linfonodo, são vários. Aí dele, para diferenciar, por exemplo, do timo, dá para você ver que o timo é todo lobulado, como eu disse, tem lóbulos tímicos, tem que falar, porque lóbulo tem outros órgãos também, você não pode só escrever lóbulo. O linfonodo não tem isso, ó. Ele também tem região cortical e medular, e a medular dele é bem diferente da cortical e da medular do timo também, não dá para confundir. E ele também tem outro detalhe, que ele tem nódulos linfóides, tá? Essas bolotas aqui, ó, tem uma bolota aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ok? Então vamos lá isso daqui dá para diferenciar bastante, eles dois. Vamos para o diagnóstico. Sistema imune, órgão linfonodo, pormenores em foco. A gente tem cápsula de TCPD denso, tá? Com trabéculas, ó. Trabéculas, a trabécula dele é mais desenvolvida, é grande, mas ela não cria lóbulos, tá vendo? Isso aqui não é um lóbulo, ok? Então aqui tem folículos linfóides. Acho que a Cida, ela gosta de botar... Desculpa se tá... muito provavelmente pegou esse som, mas aqui em Seropédica... Enfim, a rua do Grêmio é muito cheia. Acho que a Cida gosta de falar folículo linfóide, não nódulo. Então vocês botam o folículo, tá? Folículo linfóide. Vamos lá, pormenores e foco. A gente tem a cápsula de TCPD denso, com trabéculas, folículos linfóides, tá? Aqui. Não, perdão. Cápsula de TCPD denso, trabéculas, aí você bota região cortical, 2 pontos. Folículo linfóide, tá? Seios subcapsulares, se vocês verem, tá vendo essa coisinha branca aqui? Essa linha branca, então, é um seio. O seio normalmente quer dizer tipo um espaço vago, alguma coisa assim. Então, quer dizer que tem um espaço vago embaixo dessa cápsula.
Por isso que é seio embaixo, né? Subcapsular. E temos o seio peritrabecular também, ok? Peri porque ele não está exatamente embaixo, ele está do lado da trabécula. Ele se continua com o seio subcapsular, tá vendo aqui? Aqui é cápsula, aqui é trabécula. Entrou no parênquima, trabécula. Por cima do parênquima, cápsula. Então aqui temos o seio capsular e a trabécula. Aí temos o seio peritrabecular aqui do lado, tá? Isso aqui você bota se vocês verem. Por exemplo, essa lâmina aqui não tem seio peritrabecular, então vocês não escrevem. Essa aqui tem, ok? Então vamos lá. Aí essa é a região cortical. Região medular, a gente tem essa parte aqui, ok? E ela tem, nítido, tem duas coisas bem diferentes nela. Tem essa parte branca aqui e essa mascurada. Aí aqui eu dei um zoom, ok? Não é exatamente a mesma lâmina, mas é a mesma região do mesmo órgão, ok? Então, a gente tem aqui a região medular com cordões medulares, que são as partes mais escuras, tá? E seios medulares, que são a parte mais clara, como eu disse. Igual o seio daqui. Então, entre os seios medulares, a gente tem cordões medulares. E essas coisas rosas aqui, vocês devem estar se perguntando o que é. Isso são trabéculas, tá? Pedacinho de trabécula. Então, vamos para o próximo. Baço. Aqui ficou, eu botei a imagem, não percebi, ficou um pouquinho em cima da letra, mas dá para vocês entenderem, obviamente. O baço, a gente tem umas nomenclaturas específicas. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de fígado, a gente fala normalmente hepático, né? Tipo hepatócitos, doença hepática, a gente tem essa nomenclatura para falar de fígado. E no baço a gente tem esplênica. Acho que vocês viram em Cianato 1, tem tipo artéria esplênica, tem uns sistemas assim, veia, artéria, não sei. E aí a gente tem isso aqui embaixo também. Então aqui a cápsula do baço ela é muito desenvolvida. Vocês vão ver que ela é bem... Olha só a espessura dessa cápsula, é muito grande. E aí a gente chama ela de cápsula esplênica, tá? A trabécula também é bem desenvolvida e tem vários pedaços, vários fragmentos de trabécula por todo o parênquima esplênico, tá? Olha o tamanho disso aqui. Tem vários pedaços muito grandes. Então tem essas diferenciações. Tá? E aqui no baço a gente não fala região medular e região cortical. A gente fala polpa branca e polpa vermelha. Tá? Só ele que tem isso. Diferentão. Aí vamos lá falar para o diagnóstico então. Sistema imune, órgão baço, pormenores em foco. A gente tem a cápsula esplênica, como eu disse. A trabécula esplênica, eu não lembro se precisa botar esplênica na trabécula, mas eu gosto de colocar, né? Errado vocês não vão levar por causa disso. Então, trabécula esplênica, polpa branca. Polpa branca não necessariamente é mais clara do que a vermelha. Pelo menos eu acho isso, né? Olha só, isso aqui é uma polpa branca, isso aqui também. Ela não está mais clara do que o que está em volta. Ela só é circular porque ela tem um folículo linfóide dentro dela. Aí ela fica nessa forma circular aqui. Então, eu gosto de memorizar, de aprender essa parte, visualizando que a polpa branca ela é circular. Eu não olho para, apesar do nome estar branca e o outro vermelho, eu não olho para a cor, eu olho para formato. Então, a polpa branca ela é sempre meio circular, assim. Aqui é uma polpa branca. E ela está circular, como vocês podem ver. Aqui está pegando só um pedaço, mas, né, circular. Aqui também, aqui. Então, na polpa branca, a gente vai ter o folículo linfóide, como eu disse. E nele a gente vai ter a artéria folicular excêntrica. Folicular porque está no folículo, e excêntrica porque excêntrica é o que foge do centro. Está fora do centro. E essas artérias vocês vão perceber que elas nunca estão no centro da... Não sei qual o tipo de organização, mas elas nunca estão no centro do folículo. Então aqui, ó, por exemplo, aqui está escrito artéria aqui. Tem uma artéria aqui. Ó, aqui é o folículo, a polpa branca. A artéria, se fosse no centro, seria aqui, né? Mas ela sempre está no cantinho, ó, cantinho. Aqui também temos, ó, uma artéria aqui, cantinho. Aqui, ó,
Temos uma polpa branca também. Aqui já está quase numa transição para vermelha e a artéria está aqui, ó, no cantinho. Mas ainda é polpa branca, tá? A artéria folicular sempre dentro da polpa branca. Mas é mais na periferia? É, mas ainda está dentro. Então, essa é a polpa branca. Polpa vermelha. Polpa vermelha a gente tem cordões esplênicos e sinusoides esplênicos. Aqui não dá para ver, mas como eu disse, cordões são a parte mais corada, onde tem mais células, e sinusoides é a parte menos corada. Mas sempre que você vê polpa vermelha, você tem que colocar isso, porque independentemente do tamanho do foco que você está vendo, você sabe que tem ali. Tá ali, entendeu? Aqui dá para você ver mais ou menos, tá? Então a gente tem cordões esplênicos e sinusoides esplênicos. Esse é o diagnóstico do baço. Agora a gente vai para a única lâmina de aves que a gente tem, o único órgão no caso, que é a bolsa cloacal ou bolsa de Fabrício. Eu acho bolsa de Fabrício mais chique, mas vocês botam o que vocês conseguirem associar melhor, tá? Bolsa cloacal e a tonsila, que é a que eu vou falar daqui a pouco, essa aqui, são as que tem epitélio, tá? São os órgãos, órgãos específicos do sistema imune que tem epitélio. Os outros não tem, é só tipo o TCPD denso e o parênquima, tá? Aqui a gente tem. Então, vamos lá. Ela é bem diferente das outras. Ela tem esses lóbulos assim, igual... A gente não escreve lóbulos no diagnóstico, mas eu gosto de olhar e pensar que isso aqui são lóbulos. Igual o do timo, tá? Vamos lá. Sistema imune, órgão, bolsa cloacal ou bolsa de Fabrícios, para a galera mais chique. Pormenores em foco. A gente tem uma mucosa pregueada. Tá vendo essas invaginações aqui? São tudo pregas. Ó. Tem em todo o epitélio. Não sei se está pegando som de novo de caminhão, mas enfim. Aqui também tem várias pregas. Então, mucosa pregueada com epitélio cilíndrico simples, tá? Eu peguei essa lâmina aqui. Isso aqui dificilmente cai um corte assim, porque está muito próximo. Normalmente eles botam algo próximo disso aqui. Não tão aberto que nem essa e não tão fechado que nem essa do meio aqui. Eles preferem essa da esquerda. Então a gente tem epitélio cilíndrico simples, tá? Aqui, se vocês verem, dá para ver que ele é cilíndrico, que ele está bem altinho. E simples porque, se vocês observarem também, tem uma camada de células aqui, de núcleo, perdão, embaixo dá para delimitar bem. Você vê que elas não estão em diferentes alturas, elas estão seguindo uma faixa mesmo. Tá? Então, mucosa pregueada com epitélio cilíndrico simples, lâmina própria, barra submucosa, que não dá para diferenciar muito bem, com folículos linfóides. Aqui tem um grandão, aqui tem um pedacinho de um, tá? Então aqui, ó, lâmina própria, e barra submucosa, e o folículo linfóide está imerso nela, ok? Tem vários folículos, tem bastante. Então vamos para a próxima. Bolsa cloacal é simples. Tonsila palatina, ou só tonsila. O detalhe principal dela é a cripta. A gente bate o olho e sempre vai ter cripta em tonsila palatina. Eles têm que botar na lâmina. Pausa pro caminhão. Tá, eu nem sei se está passando um áudio, mas eu estou só para via das dúvidas, para não ficar cobrindo a minha voz aqui. Tonsila palatina. Então a gente tem a cripta, tá? Todas elas. Cripta. É o detalhe que a gente bate o olho e vê que é uma tonsila palatina, fora o epitélio também, que é bem mais espesso do que a bolsa cloacal, por exemplo, porque aqui temos um simples, né? Um cilíndrico simples. E aqui a gente tem um estratificado, parecido com o da pele. Parecido. Vamos lá. Sistema imune, órgão tonsila, ou tonsila palatina. Pormenor em foco. A gente tem a cripta. Primeiro a gente bota o detalhe principal que a gente vê, né? Então a gente bota a cripta. Mucosa, com o epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, por favor, coloquem, tá? É preciso. Lâmina própria com folículos linfóides. Ó, tá vendo?
Essa lâmina, essa foto aqui, eu peguei porque ela tá bonita, mas eu acho que ela não cairia, porque aqui do lado, se você estiver perguntando se isso aqui é um folículo, não. Isso aqui são glândulas salivares, tá? Mucosas e serosas, enfim, são glândulas salivares. E aí já entra em digestório. Então, isso aqui seria, por exemplo, uma lâmina de sistema digestório / imune, ok? Então, acho que elas pegariam mais uma coisa específica, como essas outras duas aqui do lado, tá? Mas, enfim, esse é o diagnóstico da tonsila. Malte. Malte, a gente tem um... Eu botei esse asterisco aqui porque tem um detalhe, que aqui a gente não está falando da mesma lâmina, porque malte não é uma coisa específica. É o tecido linfóide associado à mucosa, qualquer tecido linfóide associado à mucosa. O principal exemplo é a placa de Peyer, porém existem outros, ok? Aqui a gente tem um nódulo, um folículo linfóide isolado, por exemplo. Ele não é uma placa de Peyer, porque a placa de Peyer tem vários. E ele é isolado. Então, assim, aqui são lâminas diferentes, órgãos diferentes também. Aqui a gente tem um intestino delgado, porção do ilho, e aqui a gente tem o intestino grosso. Eu não sei se vocês já... Provavelmente vocês não chegaram em parte de intestino ainda, em digestório, né? Vocês devem ter parado em estômago, mas tem diferença em delgado e grosso. Tá? E, inclusive, no delgado tem diferença entre as porções. Jejuno, duodeno, jejuno e ilho, perdão. Então vamos lá para o... Vou dar 2 diagnósticos aqui, obviamente, porque são 2 lâminas diferentes, 2 órgãos diferentes. Então primeiro vai ser um diagnóstico para essas 2 imagens aqui e depois um diagnóstico para essa imagem só aqui, ok? Vamos lá. Sistema imune e digestório, eu gosto de botar digestório também, porque a P1 tem digestório e imune. E aí você pode botar os 2, tá? Você não vai perder ponto por isso. Vamos lá, sistema imune digestório, intestino delgado, órgão, intestino delgado, entre parênteses, ilho, tá? Por que ilho? Porque só o ilho tem a placa de Peyer. Então não tem como vocês botarem entre parênteses jejuno duodeno. Duodeno vocês vão ver que tem glândulas duodenais, mas enfim, não vou comentar disso agora. Jejuno tem umas pregas maiores, e aqui a gente tem a placa de Peyer, ok? E às vezes aparecem uns folículos linfóides isolados no ilho também. Então, sempre que vocês verem alguma malte no intestino, muito provavelmente é ilho, tá? Mas vamos lá. Órgão intestino delgado, entre parênteses ilho. Por menor em foco, a gente tem as vilosidades intestinais, que é o primeiro detalhe que a gente bota. Assim como a gente botou cripta em primeiro, a gente bota vilosidades intestinais aqui também. Essa é a única ordem que tem que seguir. Aí a gente vai botar a mucosa. Epitélio cilíndrico simples, com planura estriada. Dá para ver mais ou menos aqui, parece que está uma canetinha em volta. Com planura estriada e células caliciformes. Tá? Lâmina própria e muscular da mucosa. E aí na submucosa, aqui, ó, submucosa, a gente tem a placa de Peyer. Camada submucosa é placa de Peyer, com placa de Peyer. E a gente tem a camada muscular também, interna e externa. Se eu não me engano, aqui só dá para ver a interna. Mas, assim, quando eu era aluno, eu não conseguia identificar direito, como vocês podem perceber até hoje. Mas quando eu era aluno, eu não... Eu ainda sou aluno, enfim, né? Mas quando eu estava cursando a matéria, isso 2, eu não botava a especificação da camada. E assim, no final deu tudo certo, né? Mas se vocês ficarem em dúvida, tem interna e externa, bota só a camada muscular, tá? Você pode botar interna também, porque assim, a primeira que vai aparecer é a interna, né? A externa é mais para fora. Então, se aparecer camada muscular, interna tem ali. Você pode botar camada interna, pelo menos. Bom raciocínio que eu usei agora, eu não tinha quando eu cursava a matéria. Enfim, esse é o diagnóstico de placa de Peyer, da malte placa de Peyer. Agora a gente tem essa malte aqui como exemplo. Na prova eles costumam colocar esse aqui como exemplo, que é o maior exemplo de malte. Mas eu gosto de botar também, gosto de falar, porque vai que, né? O folículo linfóide não está ali à toa, né? Eles podem muito bem usar isso. Ainda mais agora que é EAD, eles vão querer colocar uma coisinha a mais, porque sempre tem uma possível cola e tal.
Vamos lá, sistema imune barra digestório também, que aqui é o intestino grosso. Órgão, intestino grosso. Pormenor em foco, a gente tem a mucosa, aqui a gente não tem vilosidades intestinais, o intestino grosso não tem isso. Então a gente tem a mucosa com epitélio cilíndrico simples, com células caliciformes, aqui tem muita célula caliciforme, e plânula estriada, lâmina própria, com glândulas intestinais, não dá para ver muito bem nessa foto, mas aqui, ó, glândulas intestinais, e muscular da mucosa, tá? Se eu não me engano, essa linha aqui. Muscular da mucosa. Aí na submucosa a gente vai ter o folículo linfóide isolado, tem que botar que ele está isolado. E temos a camada muscular logo aqui embaixo. A submucosa também é feita de tecido conjuntivo, tá, gente? Que nem a lâmina própria. Aí muda de tecido para muscular, obviamente. Então essa aqui é a parte mais chata de hoje, que é a MALT, que o diagnóstico que o diagnóstico dela é basicamente um diagnóstico de digestório com um detalhezinho a mais de imune. Então fica bem grande, vocês vão ver que os diagnósticos de digestório são enormes. Agora o último, por último e também um pouco menos importante, mas é bom falar dele, é o nódulo hemolinfático. O diagnóstico dele é curtinho, isso aqui é um açúcar no final para adoçar essa aula que foi pesada. Não foi pesada, né, gente? Mas enfim. Ele parece um pouco com baço, mas a cápsula dele não é tão desenvolvida, não é tão espessa, nem ele também não tem trabéculas assim, sabe? Que nem as do... Ele não tem trabéculas, se não me engano. Não tem. Ele não tem trabéculas e a cápsula dele não é tão espessa que nem a do baço. Ele tem essas coisas que parecem polpa branca e polpa vermelha, mas ele é bem mais corado do que o baço. É porque essa foto aqui não está muito boa. Eu também, assim, eu só achei do arquivo da Cida. Não achei nem na internet. Mas quando caiu isso aqui para mim na prova, porque caiu, eu falei que isso aqui não é tão importante, mas caiu uma vez para mim, estava bem coradão, bem vermelho, porque esse órgão aqui é bem carregado de sangue. Então, você bater o olho e ver um negócio muito vermelho, tá? Não um vermelho assim, sabe? Tipo púrpura, mas é um vermelho bem forte, comparado às outras lâminas. Eu sempre falo comparado às outras lâminas, tá? Então vamos lá. Sistema imune, órgão. Aí aqui já voltou a ser só imune, né? Órgão. Nódulo hemolinfático. Aí a gente vai ter no pormenor em foco cápsula de TCPD denso, folículos linfóides. Tem inúmeros folículos linfóides, esse aqui é um. E a gente bota folículos linfóides com centro germinativo, que é onde prolifera células do sistema imune, tá? Então a gente bota folículo linfóide com centro germinativo e seios repletos de sangue, tá? Aqui, ó, tá escrito sangue aqui. Na extremidade é mais visível, mas tem por todo o órgão, tá? Aqui, ó. Esse coradão tá meio laranjado aqui, é isso aqui, tá? Então, gente, perdão, estou fazendo essa aula de manhã, aí é tenso. É isso, tá? Não vou me alongar muito aqui no final, não. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me chamar, ou no grupo ou no privado, tanto faz. Podem chamar a qualquer hora. Não garanto que vou responder em 2 minutos, mas podem mandar mensagem a qualquer hora, independente de quando vocês estiverem estudando. E aí, dúvidas de sistema... dicção. Dúvidas de sistema imune, vocês tiram comigo, e dúvidas de respiratório e tegumentar, vocês tiram com a Bianca, ok? É isso, obrigado pela atenção.